Nós vamos fazer um diálogo imaginário, imaginando que você está em uma praça conversando com a Maria. Então você falou oi, hi, o H com som de R, o I com som de I, hi. São muitas as palavras em que a letrinha I tem o som de I, inclusive no alfabeto. Oi, hi. Bom dia, good morning. Os dois Os têm o som de U e a letrinha G é muda. Good morning. Tudo bem? How are you? E aí ela falou, tudo bem, I am fine, graças a Deus. Thank God. E você? And you? Tudo bem também, graças a Deus. I am fine too, thank God. E thank, quando nós acrescentamos a letrinha S, traduz obrigado de uma forma informal. Então, quando nós queremos falar obrigado de uma forma informal, nós acrescentamos a letrinha S ali em thank. E quando nós queremos falar graças a Deus, nós tiramos a letrinha S e acrescentamos Deus na frente. Então, graças a Deus, thank God. Esta praça é muito bonita. This square is very beautiful. Então, praça, square. O S com som de S. O K de C, o Q de K. O de U. O A de E. O R de R, o E mudo. Enrola a língua no R. Square. Então, esta praça, this square, é muito bonita. Is very beautiful. Sim, yes. Eu sempre venho aqui. I always come here. O verbo vir é come. O C com o som de K, o O de A, o M de M e o E mudo. Come. Aqui, here. O H com o som de R, o E de I, o R de R, o E mudo. Here. Yes, I always come here. Sim, eu sempre venho aqui. Eu gosto de vir aqui. I like to come here. Qual é seu nome? What's your name? My name is Mary. De onde você é? Where are you from? Eu sou da Bahia. I am from Bahia. Qual a sua ocupação? What's your occupation? Eu sou estudante. Em português, nós falamos eu sou estudante. Em inglês, nós devemos colocar o artigo indefinido antes das ocupações. Então, eu, I. A letrinha I tem o som de I. Sou, am. Escreve a M, porém pronuncia somente o som do am. Um A, da mesma forma que se escreve, se pronuncia A. E estudante e student. Então, o S tem o som de S, o T de T, o U tem o som de U, o D de D, E de E, N de N, T de T, student. Bom, então, ao invés de nós falarmos eu sou estudante, em inglês nós falamos eu sou um estudante. Ao invés de falar eu sou motorista, nós falamos eu sou um motorista. Eu sou professor, eu sou um professor. Então, sempre em inglês nós acrescentamos o artigo indefinido, um ou uma, antes das ocupações. Bom, então, nós estamos em um diálogo imaginário, onde a pessoa perguntou qual sua ocupação? What's your occupation? O O com o som de O em ocupação. O K, o C com o som de K. O U com o som de U. O P de P, o A de E, o T e o N com o som de Shan. São muitas as palavras em que T e o N tem o som de Shan. Então, ocupação, occupation. Eu sou estudante. I am a student. Bom, então nós estamos imaginando que você está conversando com a Maria em uma praça. Ela é americana e ela falou para você: você fala bem em inglês. You speak English well. Bem é well. O W com o som de U. São muitas as palavras em que o W tem o som de U.
O E com som de E e o L com som de U. Então, bem, well. Muito bem, very well. Bom, então, inglês, English. O E com som de I, N de N, G de G, L de L, I de I, CH com som de X, English. Você fala bem. You speak, você fala o inglês bem. You speak English well. Então, o verbo falar, speak. O E e o A com som de I, speak. Você fala bem inglês. You speak English well. Bom, então nós estamos imaginando que você está em uma praça. E aí você começou a conversar com a pessoa e falou: Good morning, how are you? I am fine, thank God. And you? I am fine too, thank God. This square is very beautiful. Yes, I always come here. I like to come here. What's your name? My name is Mary. Where are you from? I am Bahia. What's your occupation? I am a student. You speak English well. E aí você vai falar, obrigado pelo elogio. Obrigado, thanks. Então, quando nós vamos falar graças a Deus, nós tiramos a letrinha S e falamos thank God. E quando nós vamos falar obrigado, nós acrescentamos a letrinha S de forma informal, o thanks com a letrinha S. Da forma formal, é com o you na frente do thank e sem o S. Então, obrigado, thanks, pelo seu elogio, for the compliment. O C com som de K, o O de A. E o restante tudo tem o mesmo som da escrita. Elogio, compliment. Eu gosto muito de estudar inglês. I really like studying English. Então, nós colocamos em inglês. Eu realmente gosto de estudar inglês. Nós poderíamos falar essa frase também em português, mas é mais comum nós falarmos eu gosto muito de estudar inglês do que eu realmente gosto de estudar inglês. E o americano já tem o costume mais de falar essa frase dessa forma, eu realmente gosto de falar inglês. Passa o mesmo recado, são apenas culturas de falar realmente, de falar eu gosto. E muitas frases que nós falamos eu gosto, o americano, eu gosto muito, o americano fala eu realmente. Bom, então eu gosto muito de estudar inglês. Eu realmente gosto de estudar inglês. I really like studying English. O verbo estudar é study. O U tem o som de A. São muitas as palavras em que o U tem o som de A. Pronúncia é pronunciation. O verbo é entender, understand. Então, o U é entender tem o som de A. Em pronúncia, o som do U tem o som de A, pronunciation. Então, eu realmente gosto de estudar inglês. I really like studying English. Eu estou estudando um pouco o português. A Maria falou com você. Eu estou estudando um pouco o português. I am studying a bit of Portuguese. E ela falou com você, eu também falo o português. I also speak Portuguese. E aí você falou, parabéns, congratulations. Estudar é sempre bom. Studying is always good. E aí você está conversando com ela, falando que se ela falar muito rápido o inglês, você não consegue entender. Então, mas é but. A letrinha U tem o som de A, but. Se, if, da mesma forma que se escreve, se pronuncia if, você, you. O Y com o som de I. O O é mudo, o U com o som de U. You. Falar, speak. O E e o A tem o som de I, speak. Muito rápido, very fast. Rápido, o A tem o som de E, fast. Então, but if you speak very fast, mas se você falar muito rápido, eu não entendo. I don't understand.
O verbo entender é understand. A letrinha U tem o som de A e a letrinha A tem o som de I. Então, o restante tudo tem o mesmo som da escrita. O verbo entender, understand. Eu não entendo. I don't understand. Eu só entendo. I only understand. Então, o verbo entender, understand. O com o som de A. Understand. Eu entendo. I understand. Você entende? You understand. Só, only. O com o som de O, de N, L, Y, de I. Only. Eu só entendo. I only understand. Quando você fala devagar. When you speak slowly. Quando, when. O W com o som de U. H é mudo. E de N, N. Então, quando, when. Devagar, slowly. O S com o som de S. L de L. O de O. W, L de L. Y de I. Slowly. Algumas frases, some phrases, você fala rápido. You speak fast. Eu consigo entender. I can understand. Então, nessa frase, nós não traduzimos a letrinha aqui. E são muitas as frases que nós não traduzimos a letrinha aqui. Estou sempre explicando aqui na frase a razão, na aula a razão, e na sua apostila também tem várias explicações. Eu consigo entender. Então, eu gosto de conversar com você. I like talking to you. Eu gosto muito de praticar o meu inglês. I really like practicing my English. Então, mais uma vez, nós tivemos o realmente na frase que nós falamos com eu gosto muito. E nessa frase, eu gosto de conversar com você, ao invés de nós traduzirmos o com pelo if, que é a tradução do com no dicionário, nós traduzimos pelo to, que é a tradução do com em frases específicas para dizer que você gosta de conversar com alguém. E nós poderíamos também traduzir com o if. Em algumas frases o americano traduz com to, em algumas frases ele traduz com if. Então, nós tivemos agora com to e nós vamos ter em outras frases com o if. Então, é chamada a conotação, quando uma palavra ela não tem uma tradução no dicionário, mas ela tem uma tradução em frases específicas. Então, o to, ele tem a tradução em frases específicas para falar com alguém, que está conversando com alguém. Eu participo do grupo de interação. I participate in the interaction group. A pronúncia dos meus colegas de classe são maravilhosas, são ótimas. The pronunciations of my classmates are great. Então, pronúncia é pronunciation. O P com som de P, R de R, O de O, N de N, U com som de A. N de N, C de C, I de I, o A com som de EI, o T-I-O-N com som de shan. Pronunciation. 2 of. A letrinha O tem o som de E, o F tem o som de V. Of. Então, a pronúncia de pronunciation. 2 of. Meus, my. Lembra que eu falei que muitas vezes o Y tem o som de I? Mas não sempre. Olha aí, ele com o som de I. Colegas de classe é classmate. Class, que traduz aula. E mate, que traduz companheiro. Porém, quando se juntam essas duas palavrinhas, deixa de significar aula e deixa de significar companheiro. E significa colegas de classe. Então, quando você quiser falar os seus colegas de classe da escola, os seus colegas de classe da faculdade, é classmates. Os seus colegas de classe aqui do curso é classmates. São, are ótimas, great. Então você está falando
que você participa do grupo de interação. I participate in the interaction group. Participe mesmo. O grupo de interação, ele é sempre muito bom para você treinar a pronúncia, a compreensão auditiva e você sempre é muito bem-vindo. A pronúncia dos meus colegas de classe são ótimas. The pronunciation of my classmates are great. Então, nós estamos imaginando que você está em uma praça, at the square, conversando com a Maria, talk to Mary, e você vai falar com ela, eu tenho que ir agora, I have to go now. Foi bom conversar com você, it was nice talking to you. Até mais, see you later.